Quero falar com você sobre inteligência emocional, propósito de vida e produtividade com sentido e emoções positivas. Meu nome é Minoru Ueda e neste canal a gente compartilha questões muito relacionadas à inteligência emocional, liderança positiva e, acima de tudo, produtividade com sentido e propósito de vida. A gente vai conversando com as pessoas e principalmente em sala de aula, nas palestras. E hoje eu quero conversar com você sobre cartas. Mas o que tem a ver cartas com o sentido da vida, propósito e inteligência emocional? Essa semana que eu reuni, pelo menos nós fizemos 3 palestras utilizando essas cartas. O que significa essas cartas? Essas cartas é um trabalho muito legal dessa editora Matrix, né, o Matrix, que são cartas. Essas cartas são competências socioemocionais para o mercado de trabalho. E uma das atividades que eu desenvolvo nas palestras, né, porque as palestras, eu sempre falo, né, as palestras elas têm que ser também interativas, porque a andragogia tem que fazer sentido para as pessoas. E a gente vai reunindo as pessoas nas palestras, não é uma palestra só o Ueda que vai derrubando e colocando só o seu conteúdo, não. A gente vai compartilhando. E dentre as atividades que eu faço, eu gosto muito de trabalhar com os grupos, quando são grupos individuais, e também com os meus mentorados. Eu trabalho com as cartas. Mas, Ueda, o que são essas cartas? São perguntas que a gente vai distribuindo e tal, vai trabalhando com o grupo e fica muito rico, porque as perguntas geram foco. A qualidade das minhas perguntas revela a qualidade da minha vida. As perguntas geram foco. Todas as vezes que eu faço perguntas, elas geram foco. Quais são as perguntas que você faz no seu dia a dia? Não sei se é de Einstein, mas dizem que é de Einstein, que fala, se você quer resultados diferentes, faça perguntas diferentes, porque as perguntas geram o foco. Então, vamos lá. Vamos utilizar as cartas para a nossa conversa hoje. Brincadeiras à parte. Quando a gente trabalha com perguntas, é muito válido porque vai fazendo conexões e, acima de tudo, quando são grupos, né, pessoas que vão fazendo as atividades. Eu gosto muito dessa primeira aqui, ó. Essa propositadamente deixei como primeira aqui, ó. Vem cá, se sua vida profissional fosse virar um filme, qual nome teria? Por que essa pergunta está relacionada às competências emocionais? Porque as competências emocionais trabalham com emoções. E quando a gente fala de filme, gera emoções. Qual filme qual nome teria o seu filme da sua vida profissional? A decisão mais importante da minha vida, a transição de carreira que eu fiz quando eu tinha 50 anos de idade, ou a transição de carreira que eu fiz quando eu tinha 40 anos de idade, a grande decisão que eu fiz quando eu tinha 30 anos de idade, ou a grande decisão que eu fiz quando eu tinha 20 anos de idade. Vem cá, se sua vida profissional fosse virar um filme, qual nome teria? E a gente vai também fazendo as conexões com as competências que tem a atriz principal, o ator principal. Quais são as habilidades desse ator principal? Qual é a jornada que ele faz nesse processo, da jornada do herói de Campbell, que trabalha, né? A jornada do herói, o mocinho, que começa com grandes desafios, aí de repente vem uma pessoa, né? Ou vem os seus recursos e parece saindo tudo bem, aí vem o vilão, vem os desafios, e aí vai passando as transições, vai gerando competências, habilidades, conhecimentos, vai trocando, né, os conhecimentos com o seu companheiro, com a sua companheira, e aí ultrapassa e viveram felizes para sempre. Não, a jornada vai continuando, a nossa vida. E então, se sua vida fosse virar um filme, qual nome teria? Qual nome teria o seu filme? Por exemplo, nesse nosso canal a gente já compartilhou vários filmes ou vários comentários, Divertidamente, O Senhor Estagiário, Diabo Veste Prada, Mr. Holland, né? Então se inscreva no nosso canal. A gente vai fazendo a conexão dos filmes com o nosso dia a dia, porque
eles dão grandes exemplos. Esse senhor estagiário, um jovem senhor aposentado que passa por uma transição de vida. Você já assistiu o Senhor Estagiário com Robert De Niro? É muito interessante. Algumas reflexões que ele faz, inclusive ele vai auxiliar, ele entra como auxiliar lá, depois vai fazendo a sua transição lá dentro como conselheiro, motorista mentor, né, um grande mentor. E tem uma cena do filme, não sei se você já assistiu, não vou fazer spoiler, mas tem uma cena de filme onde essa empresa, ele vai e foi o mesmo local onde ele trabalhou como executivo, eu acho que era listas amarelas, alguma coisa relacionada a listas amarelas, sabe lista? Não, você não sabe porque você é jovem, né? Tinha lista telefônica, era um calhamaço assim de lista, imagine, umas letrinhas pequenininhas, você tinha que procurar, né? Nem lembro se era por sobrenome ou não, era acho que sobrenome, né? Bom, enfim, deixa o seu comentário, pergunta para o seu pai, para sua mãe, como que era, e ele fala, eu trabalhei aqui, né? Tudo isso, então ele foi fazendo as conexões, então, qual seria o nome do seu filme, né, do seu filme? Vamos para a segunda pergunta aqui, vamos tirar as cartas. Aqui, ó, tirei sem querer aqui, ó, vamos lá. Nossos valores orientam nossas condutas. Cite 1 ou 2 valores que você pratica no seu trabalho. Como você os implantou? E aqui eu adiciono como esses valores é importante para suas tomadas de decisões. Como esses valores são importantes para você se automotivar. Porque valores nos motivam. Sabia disso? Quando a gente faz essa jornada aqui, esse grupo, um dos grupos é muito rico, né? Porque a gente vai trazendo também o conteúdo aqui para fazer as conexões que faz parte do seu dia a dia. E um dos valores de um grupo era o valor do tempo. Não sei porquê, a gente dividiu, eram equipes de 30, 40 pessoas em cada palestra, então era lá 5, 6 pessoas por grupo. E nesse grupo teve um alinhamento que era tempo. Valor tempo era importante, seja ele um valor tempo, né, e foi conversando. E eu conversei com o grupo, isso foi muito interessante, porque os grupos vão apresentando, né, fazem as suas reflexões, a gente vai fazendo as trocas de ideias, e eles trouxeram algo muito válido, que eu falo muito do meu livro Competência Emocional, esse livro aqui, quanto antes melhor, que é o meu primeiro livro, que é o tempo racional e o tempo emocional. Eles não falaram assim propriamente assim essa definição, tempo emocional ou tempo racional, mas eles disseram o seguinte: o Beda, um dos nossos valores aqui é o valor do tempo, o tempo que eu dedico também para as coisas que é minha vida pessoal e o tempo que eu dedico para minha vida profissional. Foi justamente isso que é uma das propostas do nosso canal, que é o equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. Quando a gente chega aos 60 anos de idade, a gente já vai refletindo que as decisões lá do passado foram válidas para eu equilibrar a minha vida pessoal e a minha vida profissional. E eu compartilhei com eles que no meu livro eu falo sobre tempo emocional e o tempo racional, que foi um dos aspectos, porque eu trabalho as 5 competências emocionais aqui: o autoconhecimento, o autocontrole, a automotivação e a empatia e as habilidades sociais. O tempo racional e o tempo emocional, eu trabalho no capítulo do autocontrole, porque se inteligência emocional é eu ter consciência das emoções que estou sentindo e das referências que eu quero chegar, eu tenho que primeiro me autocompreender e me autogerenciar para entender o que está acontecendo ao meu redor e gerenciar os meus relacionamentos. Olha só, gerenciar os meus relacionamentos, porque as emoções de cada pessoa eu não consigo gerenciar. O que eu consigo é gerenciar, me autogerenciar e gerenciar os meus relacionamentos. E eu, tendo consciência em qual momento que eu estou mais no tempo emocional, eu estou no tempo racional, isso já dá uma grande
diferença para as minhas tomadas de decisões e principalmente para eu me automotivar. Então, nesse grupo, eles começaram a comentar do desequilíbrio que está ocorrendo, em alguns deles, de se dedicar muito para a vida profissional e deixar de lado a vida pessoal. Você conhece alguém assim? E aí é uma coisa que a gente quebra também para evitar aquelas reclamações dos grupos. Eu trago os conceitos do microflow do Dr. Mihaly Csikszentmihalyi do Flow, né? O E daqui que é o microflow, Dr. Mihaly Csikszentmihalyi do Flow. O flow são os momentos das nossas experiências de qualidade. O flow são momentos que eu me torno engajado, são uma autoconsciência que eu estou envolvido no processo e um dos indicadores que eu perco a noção do tempo, por exemplo. Mas o grande indicador é quando tem o equilíbrio entre eu dedicar um ponto forte, uma competência, uma virtude com um desafio. E isso eu consigo desenvolver tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Então isso significa que eu trago momentos, pequenos momentos, que são os microflows, para perceber que eu tenho sim uma qualidade de vida também na minha área pessoal, na minha área familiar. E que talvez o Ueda, esteja muito exigente em querer mais tempo. E às vezes não é mais tempo em quantidade, e sim na qualidade que eu dedico a esse processo. E uma das qualidades que eu dedico a esse processo é observar realmente se eu estou envolvido no processo, se eu tenho satisfação em fazer algo. É natural que muitas pessoas, quando estão, por exemplo, na sua família, esse é o meu amigo comentou isso, falou assim: Ueda, eu quero ter mais tempo com os meus filhos, mas quando eu estou com meus filhos eu fico pegando o celular e fico, sabe, fazendo as minhas coisas e que não teria urgência naquele momento, e sim olhar, brincar com meu filho, brincar daqueles quebra, no caso dele, né, que o filho dele está aprendendo as figuras geométricas, né, estrela e tal, e brincar com ele e fazer tudo isso. Então, quais são os seus momentos de microflow, se seus valores é tempo? E juntamente com o tempo, nesse processo, veio a questão dos valores familiares. Eu estou procurando aqui, só para conversar com vocês, sobre essa questão do tempo, o tempo de você ter o tempo seu racional e o tempo emocional, e um dos indicadores que eu comento aqui, no capítulo 2, eu cito Aristóteles aqui, ó. O homem prudente não diz tudo quanto pensa, mas pensa tudo quanto diz. Aristóteles, né? Por quê? Tem pessoas que só pensam depois que falam. E tudo bem, mas é importante observar o seu impacto no seu dia a dia. Então, quando a gente tem esse momento de observar qual tempo que eu estou, um dos tempos mais importantes, seja no tempo emocional quanto no tempo racional, é o seu presente, o seu momento atual. E uma das questões uma das estratégias mais importantes para você trabalhar com o seu processo de estar presente é respirar. Então, o exercício de respirar é o momento que você fala: peraí, eu estou mais no meu tempo emocional, né? Eu estou mais relacionando com as minhas emoções, eu estou mais preocupado por conta de tal coisa, ou onde eu quero chegar, que são meu referencial mais cognitivo, meu tempo mais racional. Então, qual é o seu tempo emocional e o seu tempo racional? E uma das alunas nessa equipe, quando a gente falou sobre os valores, ela comentou algo tão importante que a gente fala muito também nesse canal, então se inscreva no nosso canal, que é a hierarquia de valores. Então, quando foi assim, nós fizemos todo o trabalho em grupo, e esse grupo da gestão do tempo foi assim, porque foi uma das perguntas, uma das respostas que todos os grupos concordaram: não, até a gente tem tudo isso. Então foi em uma das turmas, o tempo, a palavra tempo, a expressão tempo, o desafio do tempo foi extremamente importante. E ela comentou o seguinte: Ueda, por que
o tempo tem muito a ver com a produtividade com sentido que você fala e com o propósito. Eu falei, tem a ver o tempo com isso, porque tem muitas vezes que as pessoas acham que o tempo é só a questão do relógio. E quando a gente traz o microflow, que traz o flow, traz a qualidade da experiência, o tempo tem a ver também com a qualidade de experiência que eu estou tendo nas coisas que eu faço. E para gerar essa qualidade de experiência que eu faço, eu tenho que trazer significado para as coisas que eu estou fazendo. E esse significado eu linko com os valores. E por conta disso, a gente tem que trazer a hierarquia dos valores, porque ela citou, falou, fez isso, e ela meio que respondeu, né? E a hierarquia dos valores tem tudo a ver, porque eu não sei se foi na palestra anterior, na outra palestra, eu tinha falado sobre os valores da empresa. A gente trabalhou os valores da empresa e, logicamente, vai ter um alinhamento dos valores pessoais. E eu falei para ela assim, importantíssimo, porque em determinados momentos, na sua hierarquia de valores, você traz um dos valores como mais importante, porque é mais urgente, bem naquele momento, e tem que ter essa flexibilidade no processo. Mas o mais importante é ter consciência dos seus valores, e não andar no banco do passageiro e deixar que os valores das outras pessoas influenciam nos seus valores. Por conta disso, eu lembro que lá atrás, em uma das mentorias, um dos meus mentorados, ele estava com conflitos de valores para tomar decisões. Valores financeiros, com valores familiares e principalmente com valores dele, como pessoa, que aí influencia valores da família, valores religiosos e tudo isso. Quando ele conseguiu resolver naquele processo e deixar de ter uma autocobrança, um auto-julgamento, né, porque ele via conflitos entre questões financeiras e a questão das crenças dele. Quando ele resolveu esse processo, ele conseguiu tomar decisões e gerar flow, porque ele tinha competência para assumir aquele desafio que gerou um ganho financeiro e não era inimigo, não ia de encontro, e sim ia ao encontro dos valores dele, que era de família. Por quê? Porque aí ele foi fazer, nós trabalhamos juntos nessa mentoria Virtus com ele, trazendo também a importância desses valores econômicos que poderia contribuir também para o seu processo, para a sua família e tudo isso. Foi gerando todos esses acordos, e principalmente a estratégia do ou, né? E não, estratégia do e não do ou. Como assim, Ueda? A gente tem uma série de vídeos também no nosso canal que a gente fala da importância de a gente trazer o E também, né? Então, eu optar também para a minha carreira e também para o equilíbrio da minha vida pessoal. Em alguns momentos não é possível, então que seja então um ou bem de formas bem micros, mas que a gente tem que ter essa consciência nesse processo, né? Vamos para a terceira carta aqui. A gente está falando sobre o quanto que isso tem a ver com a inteligência emocional, quanto as emoções positivas também impactam no nosso propósito de vida, principalmente na produtividade com sentido. Quando a gente fala produtividade com sentido, ontem estava conversando com uma das coordenadoras da atividade lá, e ela falou assim, Ueda, mas você não vê uma contradição de você falar produtividade e falar também sobre espiritualidade, falar sobre a questão de você gerar também um processo que transcende a vida? Eu falei, não, porque a nossa qualidade de vida, a nossa experiência, né, na nossa vida, independente da sua crença religiosa ou da sua crença, né, a nossa experiência aqui nessa vida, ela é muito importante para que você valorize esses pequenos momentos, essas pequenas experiências, que você possa contribuir também e dar significados positivos para as coisas que você faz. Se a produtividade gera um engajamento para você, gera o flow, gera um equilíbrio do seu Ikigai, né, que é a filosofia do sentido da vida, da razão de viver, que possa, por isso que eu falo, ela fala assim, já sei, você vai falar do que? Eu vou falar do Ikigai. Por quê?
quando eu falo produtividade com sentido, é um equilíbrio de 4 perguntas que eu respondo, né? O que eu amo fazer, o que eu faço bem feito, onde gera reconhecimento ou remuneração e o que contribui para a sociedade. Então, não existe contradição para mim, é o meu significado, né? Se isso contribui, até para um dos alunos, ele veio conversar comigo e falou assim: Ueda, eu estou com uma decisão assim, 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 né? Não tinha, muitas vezes era na conversa, eu falei assim, vamos fazer assim, você lembra que na palestra eu falei, olha, decisões têm que ser muito ecológicas, tem que fazer bem para você, para as pessoas que estão ao seu redor, socrático, né? E é também importante que faça bem para a sociedade, ok, tem esse equilíbrio, são decisões que são ecologicamente corretas, né? Vamos para a terceira aqui? Pessoas focadas em seus objetivos costumam acordar com pensamentos positivos. Hoje, qual foi o seu primeiro pensamento do dia? Olha que bacana! Pessoas que estão focadas nos seus objetivos tendem a acordar com pensamentos positivos. Hoje, qual foi o seu primeiro pensamento do dia? Eu não sei mas eu acordo, quando eu tenho, por exemplo, atividades que são temas, né, muito fascinantes que eu trabalho, na verdade todos os temas são fascinantes, do comportamento humano, da inteligência emocional, de gerar os pontos fortes, as emoções positivas, por isso se inscreva no nosso canal, a gente vai compartilhando aqui no nosso canal, e como você acorda e você de repente tem aqueles insights de manhã, né? A minha esposa fala assim como que eu consigo acordar com ideias, já pensando, né? A minha esposa e minha filha já acordam, elas vão entrando no piloto automático, sabe aquelas pessoas que acordam e meio-dia tá saindo do piloto automático, não é isso não. Mas como você acorda e vai fazendo conexões. Nessa semana, 2 oportunidades eu acordei e falei, aquele livro, esse livro eu vou utilizar naquele workshop, né? E também essa semana eu falei, nossa, tem aquelas perguntas sobre mentoria que eu desenvolvi lá naquela empresa, eu acho que aquela mentorada que está passando por aquele processo de transição, teve um mentor lá atrás, um mentorado lá atrás que eu fiz essa conexão, e a gente vai conectando, né? Porque são mais de 35 anos de vida profissional que a gente vai conectando, tanto na experiência de um lado do balcão ou do outro lado do balcão e talvez no meio do balcão. Ueda, que você está falando? Tanto da experiência como colaborador, na liderança e no meio do balcão, como gestor de recursos humanos, né? A gente trabalhando aqui como facilitador, tudo isso. Quais foram os pensamentos que surgiram na sua manhã? Quais são as ideias que surgiram? Porque isso é bacana. Eu lembro que quando eu trabalhava na área de treinamento e desenvolvimento, uma das minhas responsabilidades era contratar palestrantes, né? Então, nós tivemos uma oportunidade, 2, na verdade, oportunidades de gerar palestras. Elas eram palestras que a gente convidava todos os gerentes, era um banco, então a gente convidava todos os gerentes que tinham condições de participar no auditório da sede central, e nós trazíamos palestrantes. Dentre esses palestrantes, eu lembro, né, o Amir Klink, né, nós trouxemos o Amir Klink para fazer as conversas, pessoas também da área financeira, porque era um banco, tudo isso, mas eu lembro de um professor que nós trouxemos, né, que até hoje continua exercendo as suas atividades, professor Gutenberg, a qual eu faço a minha homenagem, aprendi muito com ele. Era jovenzinho, nem tinha ainda, eu liderava, nós organizávamos, né, todos os auditórios. Eu lembro que ele falava assim, é bacana sempre deixar algo, anotar, com um caderninho de anotação, né, perto da sua cama, porque vem ideias novas, vem ideias muito boas. Desde aquela época, já fazem mais de 30 anos, eu lembro quando eu casei, minha esposa, por que você está com esse caderno aqui do lado, assim, né, uma folha, né? Falei, porque às vezes eu acordo e vou escrevendo, né? Psicografia, não, vem ideias, né? Você fala, aquela conexão, aquele livro e tal. E essa semana, como eu comentei, né, veio, aí você falou, nossa, aquelas perguntas, aí fui direto, né, observar quais eram aquelas perguntas, aquela questão da transição, um livro. Então, pessoas que vão também
tendo essa oportunidade. Por isso que é importante a gente ter os nossos porquês, os nossos objetivos. Isso vai gerando cada vez e vai gerando mais propósito no nosso acordar. Nós temos um vídeo especificamente nesse canal, não sei se vai ao ar ou já foi ao ar, de como que você acorda, quais são os seus acordos. Porque acordar é você fazer um acordo, é você despertar para o processo. Vamos para uma das cartas aqui, vamos lá, vamos olhar. Não, tirando aleatoriamente, como seria um trabalho perfeito para você? Escreve aqui, deixa aqui, ou você já tem o seu trabalho perfeito, né? Como seria o trabalho perfeito? Então, eu já gravei alguns vídeos também comentando das conversas que eu tenho assim com o pessoal, né, amigos da minha filha ou pessoas jovens do voluntariado, tudo isso. E é natural, né, as pessoas, principalmente quando a gente está em sala de aula, as pessoas falam, mas Ueda, o que é um trabalho perfeito, né? Quando a gente trabalha, por exemplo, a questão do Ikigai e principalmente da estratégia dos pontos fortes, né? As pessoas e os alunos vão ir buscando quanto que os pontos fortes impactam nesse trabalho perfeito. As coisas vão mudando, as mudanças vão ocorrendo. Então, trazendo o que a gente já conversou aqui, falando sobre valores, falando sobre os nossos objetivos, né? E principalmente a nossa jornada. Então, observar e trazer também para o nosso lado mais racional quais são os nossos pontos fortes relacionados também ao nosso perfil comportamental. Uida, como assim perfil comportamental? O comportamento humano é onde as pessoas observam a gente. Mas esses comportamentos humanos também, eles são também promovidos principalmente quando a gente tem consciência de onde a gente tem a nossa jornada com mais flow, onde nossa qualidade da nossa experiência, ela tem uma fluidez, onde ela gera um engajamento. E para isso a gente utiliza muito, principalmente na mentoria Virtus e também na liderança positiva, quando a gente faz o jogo do DISC. DISC, como assim? É o acrônimo do mapeamento comportamental DISC. DISC dominante, influente, segurança e conformidade. Vamos conversar um pouco sobre isso. O seu trabalho perfeito é muito relacionado também à questão à ideia e principalmente ao conceito do mapeamento comportamental. Por exemplo, as pessoas, nós somos um conjunto desses quatro perfis comportamentais, tá? Não tem melhor ou pior, aquele que é mais perfeito, o que é pior, o que de repente gera mais valor, não. O mais importante é você se autoconhecer e observar e ter consciência do impacto do seu perfil comportamental nos relacionamentos, nas atividades que você faz. Caso você queira conhecer um pouco e se aprofundar um pouco mais, a gente também deixa aqui no link do nosso e-book, o Código da Produtividade. A gente faz a conversa do DISC, do mapeamento comportamental, com os pontos fortes, e com o flow e com as nossas metas com sentido, com significado com sentido, tá? Produtividade com sentido. Você pode aprofundar um pouco mais no e-book o Código da Produtividade. Então nós temos o D, que tem, somos uma combinação, tá? E depende também às vezes do ambiente que você está. O D, tomadas de decisões. O D, pessoas que são bem gerados à ação. O I, pessoas relacionadas a comunicação, conexão com gente. S, perfil comportamental relacionado a pessoas que se aprofundam no conhecimento, porque está muito ligado à segurança, ligado também ao radar da empatia. O C, de cautela ou conformidade, a planejamentos estratégicos, a processos, a detalhes. Nós somos um conjunto. Você pode até falar, nossa, Ueda, eu desenvolvo o perfil comportamental nos 4. Ótimo. Ou então, Ueda, aqui eu ainda estou desenvolvendo. Mas lembrando o seguinte, que os nossos perfis comportamentais também vão dando indicações dos nossos pontos fortes. Então, provavelmente, eu falo
Provavelmente porque quando a gente observa trajetórias de muitos mentorados, mentoradas em sala de aula, as pessoas que vão caminhando também com a gente nesses mais de 35 anos de vida profissional, a gente é revelador fazer um equilíbrio também do nosso perfil comportamental nas atividades que eu faço, movimentações de carreira que vão ocorrendo. É natural a gente ouvir, né, pessoas que ingressaram na vida profissional fazendo um trabalho mais administrativo, mais de back-office, mais de lidar com mais técnicas, e vai observando que dentro do seu perfil comportamental está muito ligado à conexão. Eu já gravei uma série de vídeos, né, de mentorados, de conversas com mentorados que tinham habilidades bastante técnicas, mas também começaram a observar que eram também voltados à negociação. Então, todos esses aspectos são importantes também que eu veja, né, e possa responder qual é o trabalho ideal, porque quando às vezes nós somos jovens ou iniciando a vida da carreira, nossas sinalizações talvez sejam econômicas. Aquela profissão ganha mais, não sei o quê. E aí, talvez, né, vai passando o tempo e não é esse trabalho que está muito relacionado a você se autocontribuir, tenha contribuição para você e contribuição para a sociedade. Afinal de contas, competência, essa definição muito rica que eu resumo aqui da professora Maria Tereza Fleury e do professor Afonso Fleury, tomando a licença e resumir um pouco o que é competência, agregar valor econômico à organização e valor social ao indivíduo. Vamos para a última pergunta aqui, lembrando que esses cartões são relacionados à dinâmica e à atividade que a gente faz junto com os nossos alunos e também com os nossos mentorados na Mentoria Virtus aqui, né? Nós temos as cartas da resiliência. Vamos lá, aqui é das competências emocionais. Como você contribui para melhorar o dia das pessoas com as quais você trabalha, né? Mas Ueda, eu não sou líder. Não. Como você contribui com as pessoas que trabalham com você, não precisa ser. Como você influencia as pessoas, como você influencia os seus clientes internos, externos. Você utiliza as suas emoções positivas? Como assim, Ueda? Sim, as emoções positivas fazem parte do nosso cotidiano. Dr. Daniel Goleman, quando ele traz a questão da inteligência emocional, principalmente no livro Foco. Nesse livro Foco é genial porque ele traz o conceito da empatia. E a empatia, como uma das competências emocionais, está muito relacionado a você entender, né, quais são as necessidades ou como que está o clima dentro daquele ambiente. Então, como você contribui para as outras pessoas? Você contribui com a escuta, por exemplo, você contribui com perguntas que levam as pessoas a ampliarem e, de repente, descobrirem ou florescerem os seus pontos fortes. Você contribui para o ambiente, para criar a comunicação positiva. Mas, Ueda, o que é comunicação positiva? É um estudo da psicologia positiva, principalmente da doutora Barbara Fredrickson e doutor Losada. Isso. Como que é esse trabalho? Chama-se Razão Losada 3x1. O que é 3? 3 intervenções positivas, 3 relacionamentos positivos, 3 condutas positivas, 3 expressões positivas para uma negativa. Como foi feito esse trabalho? Foi realizado pelo Dr. Losada com equipes de alta performance na área comercial. Então ele, com a permissão das empresas e das pessoas envolvidas, ele foi gravando, foi estudando como que era o relacionamento das pessoas. E ele percebeu que equipes de alta performance se comunicavam de forma positiva e tinha um mínimo, que era 3 questões mais positivas, intervenções, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Pequenos hábitos que levam a reconhecimento e respeito, os 2 R's, reconhecimento e respeito. E ele percebeu que o contrário, quando tinha 3 intervenções negativas de crítica, né, e para uma positiva, o grupo, né, não gerava confiança. Isso é revelador, ó. Confiança gera comunicação entre as pessoas. Quando você comunica as pessoas tendem a trocar mais ideias, mais
né, ideias, know-how e tudo isso, e elas, quando elas vão participando, quando elas participam, aqui vai uma dica, quando elas participam, elas se tornam donas daquele projeto, se engajam, veste a camisa e aí gera performance. Isso em casa, isso na vida pessoal e na vida profissional. Como que a inteligência emocional e as emoções positivas são importantes no nosso dia a dia. Dr. Boiatzi, Richard Boiatzi, um dos psicólogos que também estudou desde o início a psicologia positiva, a inteligência emocional, ele tem uma reflexão muito bacana. Os pontos fracos, as emoções, desafios, elas são para a nossa sobrevivência. Os pontos fortes, as emoções positivas, eu adequo aqui com as emoções positivas, elas são importantes para nós prosperarmos, para nós termos a prosperidade, seja ela uma prosperidade financeira ou uma prosperidade pessoal, uma prosperidade de vida que faça sentido à nossa vida, para que a nossa produtividade tenha sentido. Mas que sentido? Sentido para você, o sentido que você se observe com mais leveza, que você permita-se ter um estado de presença, porque isso vai gerando coragem de você manifestar cada vez mais os seus talentos, as suas virtudes, seus pontos fortes, frente aos desafios do dia a dia que vai acontecendo, para a nossa vida. Então, fazendo essa conexão de todas as cartas que a gente falou aqui, o quanto que ela vai impactando, no nosso dia a dia. Mas de onde nasceu tudo isso? Do poder das perguntas. As perguntas que eu faço no meu dia a dia gera qualidade. E no grupo que a gente desenvolveu é tão rico, porque através das perguntas as pessoas vão participando e elas vão trazendo as suas observações. E durante a palestra, quando eles vão participando, quando elas participam, elas também fazem parte de todo de um todo no processo. E o fato de elas falarem, elas também se permitem ouvir e vai gerando também essa fluência, porque às vezes as pessoas elas não participam porque elas também não conseguem fazer se exprimirem, ou seja, nesse processo a gente torna todas as pessoas visíveis, dentro desse momento. Então é um dos objetivos do nosso canal, é trazer visibilidade a todos esses conceitos tão importantes para a nossa vida, para a nossa razão de viver.